Boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez para fazer o Evangelho no Lar, em nome do Centro Espírita Capitão Vendramini, Arca de Noé. Antes de começarmos o nosso estudo, o nosso Evangelho da noite, vamos lembrar que as palestras públicas acontecem aos domingos, às 19 horas, no Centro Espírita Capitão Vendramini. E junto com as palestras públicas acontece a evangelização infantil para crianças a partir de 3 anos de idade. Então vamos, antes de começar o nosso evangelho, fazer a nossa oração inicial. Vamos elevar os pensamentos a Deus, a Jesus, a equipe do Dr. Bezerra de Menezes e seus trabalhadores de luz, e vamos pedir que nos ilumine nessa noite de estudo, nessa noite de oração. Possamos aprender um pouquinho mais dessa doutrina tão consoladora que ilumina tantas nossas vidas. Que assim seja. Muito obrigada. O nosso estudo dessa noite está no livro Fonte Viva, que tem o título Renovemo-nos. E começa assim, nós vamos ler e vamos comentar em seguida. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Paulo, Coríntios, versículo 5, capítulo 17. Quanta gente fala em Cristo sem buscar-lhe a companhia? Então, quando a gente pensa em buscar a companhia de Jesus, significa colocá-lo em nossas vidas todos os dias, né? Confiando nele, né? Pensando nele e seguindo sempre o seu exemplo de amor, de força e de coragem. Há quem lhe recite as lições com poderoso poder mnemônico, sem lhe haver soletrado jamais qualquer ensinamento na linguagem da ação. Então não adianta nós recitarmos orações repetidas sem colocar o que aprendemos em nossa vida. Então nós temos que aprender a vivenciar o que aprendemos no nosso Evangelho, a vivenciar o que aprendemos nessa doutrina tão consoladora, que é a doutrina que nós estudamos, que é a doutrina espírita, né? Há quem se reporte ao Evangelho anos a fio, sem procurar inspiração em momento algum. Então, o Evangelho de Jesus para nós tem que ser um ensinamento que nós precisamos colocar em nossas vidas, pois Jesus não está nas alturas, não está longe de nós, ele está bem perto de nós, em nosso coração. É muito importante que façamos o Evangelho no lar, que estudamos esse Evangelho, né? E que tentamos entendê-lo, para que possamos compreendê-lo melhor e podermos aplicar em nosso dia a dia. Muitos dizem: quero Jesus, mas não o aceitam. O problema do cristão, todavia, não é apenas suspirar pelo Senhor, é permanecer com Ele, assimilando-lhe a palavra e seguindo-lhe o exemplo. A gente tem que pensar e repensar sobre a nossa vida religiosa, fazer o bem, desenvolver-se no amor, o quanto nós pudermos. Assim estaremos seguindo o exemplo de Jesus, fazer a caridade, né? Eu, às vezes, observo na rua, tem um senhor que dorme aqui perto de casa. Cada dia ele está numa rua aqui perto da minha casa. Aí às vezes eu fico, a hora que eu vou para a Arca de manhã, na terça e na quinta que eu vou lá, aí eu olho ele assim, eu falo: gente, será que ele já tomou café? Então eu procuro dar algum café, alguma coisa para ele, e procuro comprar alguma coisa para ele comer, mas às vezes ele me pede dinheiro, né? Aí quando eu tenho, eu dou. Mas aí eu fico pensando: o que será que ele vai fazer com esse dinheiro? Será que ele vai beber? Será que eu estou estimulando o vício? Mas aí eu penso: meu Deus, eu fico também pensando, né? Dormir na rua, né? Deve ser tão duro, né? Aí eu não sei se eu faço certo, se eu faço errado, mas eu faço aquilo que meu coração manda. Então eu acho que às vezes a gente fazer a caridade, às vezes a gente pensa, né? Mas será que a gente precisa pensar? Será que não é só fazer e deixar o bem, assim? A gente sempre está pensando em fazer o bem, né? Mas para que ficar pensando? Fazer e deixar.
né? Uma vez uma pessoa que ensinava a doutrina na nossa casa falou que a gente, quando faz a caridade, você dá um dinheiro para uma pessoa que tem um vício, você é um pouco responsável por aquele vício daquela pessoa. Eu fico pensando nisso, mas eu não consigo, uma pessoa me pedir, eu tenho, não dá. Então eu lembro muito do Chico Xavier, né, que falava que a gente tem que ajudar, né? Ajudar e sem pensar. Aí eu tento fazer isso. Não apenas crença, mas comunhão. Então nós precisamos só crer em Jesus. Nós temos que comungar com Ele. Nós temos que ter as atitudes que Ele teve. Às vezes é um pouco difícil, né? Porque nós também somos seres humanos tão imperfeitos. Mas nós precisamos nos melhorar, né? Melhorar como pessoas, né? Melhorar como cristãos, né? Que nós somos, né? Pensar melhor, pensar mais no outro, né? Tirar um pouco, assim, olhar para o outro com amor, né? Pensar que somos nossos irmãos. Se pretendes quebrar as algemas que te agrilhou a sombra, não bastará que te rotules com esse ou aquele título no campo das afirmações exteriores. É imprescindível te transformes por dentro, fazendo luz para o cérebro e luz para o coração. Então, a gente precisa cuidar da gente, mas a gente também precisa se renovar, iluminar o nosso coração, né? Por meio de atividades que nos enriqueçam espiritualmente, né? Trabalhar para melhorar os nossos sentimentos e pensamentos, né? Porque quando a gente melhora os nossos sentimentos, consequentemente nós melhoramos os nossos pensamentos. E para melhorar os nossos sentimentos, nós temos que nos conhecer melhor, para saber o que a gente tem de ruim ainda no coração, porque nós temos muita coisa. E trabalhar esses sentimentos. Esse é um trabalho diário até o fim da nossa encarnação aqui na Terra. Todo dia nós precisamos fazer isso. E isso nos trará paz e luz interior. Para isso, se procuras com a boa nova o caminho da própria felicidade, lembra-se de que é preciso estar nossa alma em Jesus para renovar-se com segurança. Aprendemos a ver com o entendimento do Senhor, a ouvir com a sublime compreensão que lhe assinalou a passagem no mundo, a trilhar a senda humana com o sentimento que lhe marcou as atitudes e a usar as mãos no sumo bem como as utilizou o Divino Mestre. E certamente, ainda hoje, seremos nova criatura, ajudando a Terra pela qualidade de nossa vida e edificando em nós mesmos a excelsitude do céu. Então o Evangelho, segundo o Espiritismo, tem uma parte que fala assim: pedi a luz que vos clareie o caminho e ela vos será dada. Pedi forças para resistir ao mal e as terei. Pedi assistência dos bons espíritos e eles virão acompanhar-vos. Mas para isso nós precisamos também procurar sempre ter paz no nosso coração, sempre fazer o bem, trabalhar a caridade com amor e sempre nos melhorar como seres humanos. Nós temos que evoluir espiritualmente, renovar o nosso coração diariamente, né? E procurar ter Jesus junto com a gente, porque só assim nós conseguiremos vencer, nós conseguiríamos ter força e coragem para trabalhar a nossa evolução espiritual que tanto nós precisamos trabalhar no nosso dia a dia e procurar ter fé e esperança e viver um dia de cada vez. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine e que todos tenham uma ótima semana. Que assim seja. Muito obrigada.